Olá, boa tarde. Meu nome é Erika Fernandes Pinto e esse é um vídeo especial aí do Dia das Mulheres. Sem ensaio, sem treino, sem produção, sem maquiagem, sem edição e sem nenhuma perfumaria, que eu tenho um monte de coisa para fazer, como a maioria das mulheres. Vamos lá. Dia Internacional das Mulheres. Nessa data é comum empresas, organizações felicitarem suas funcionárias, os homens saudarem suas amigas, mães, irmãs, companheiras, as mulheres congratularem umas às outras e a gente receber mensagens, né, falando Feliz Dia das Mulheres. E que ninguém pense, por favor, que eu não gosto de receber essas mensagens ou flores, chocolatinhos, mas assim como mais um dia emblemático que foi cooptado pelo sistema capitalista, ele foi também destituído dos seus conteúdos políticos e sociais. E as congratulações acabam maquiando a história desse movimento que foi tão importante no passado e que ainda é tão necessário no nosso presente. E essa data, que é rica de histórias e tem significados profundos, acaba sendo tanto banalizada e esvaziada de conteúdo, né, na nossa sociedade atual. Então essa é uma singela contribuição para ajudar a lembrar da importância que esse dia representa. Algumas fontes afirmam que a data ela remete a um acontecimento trágico nos idos de 1911, quando um incêndio tomou conta de uma fábrica têxtil em Nova York e causou a morte de 125 mulheres e 21 homens. As trabalhadoras que foram carbonizadas, né, permaneciam em turnos de 14 até 18 horas trancadas nas fábricas, 6 dias por semana no mínimo, às vezes até no domingo. E esse episódio, que há quem diga que foi acidental, mas há quem diga que foi também proposital, causou uma verdadeira comoção nacional. Mais de 100 mil pessoas compareceram ao local do funeral e o terreno onde a fábrica foi construído veio a se tornar depois o espaço onde foi instituída a Universidade de Nova York. Alguns autores lembram, no entanto, que a atribuição da data a esse episódio, né, de morte acidental e passiva abafa a memória do movimento de luta contra a exploração capitalista da força de trabalho feminina nas fábricas no início do século XIX. E foi um período de intensas mobilizações, demandando melhores condições de trabalho para as mulheres, que além das cargas de trabalho extenuantes, recebiam em média 1/3 do salário dos homens. E as ações de greve e de resistência e de passeatas eram comumente seguidas por perseguições policiais e também não eram raros, né, os atentados contra as suas protagonistas. Mas segundo estudos da história do feminismo mesmo, essa data foi proposta antes desse incêndio por uma ativista alemã de Clara Zetkin. Eu não vou aprofundar aqui a história dela, mas além da equidade salarial entre homens e mulheres, se demandava também a questão da igualdade da participação política, né, o direito ao voto, e a igualdade social com o direito ao divórcio, entre outras demandas, né? Em 8 de março de 1917, ocorreu uma grande manifestação considerada uma das mais emblemáticas desse movimento, quando operárias russas do setor de tecelagem entraram em greve e desafiaram, marcharam até algumas fábricas associadas ao setor metalúrgico, invocando, né, os homens a aderir ao movimento, dando início ao que viria a se tornar a grande Revolução de Outubro na Rússia, que levou, entre outras coisas, à queda do sistema de monarquia absolutista e feudal. E foi só em 1975 que esse dia foi instituído pela ONU como Dia Internacional das Mulheres, uma data que não deveria ser vista como uma celebração, e sim como um momento, né, que nos convida à conscientização e à reflexão, de relembrar como que a nossa sociedade já mudou com relação às desigualdades históricas de gênero, mas também convidando a refletir sobre as múltiplas formas como o machismo estrutural e o sistema patriarcal, né, ainda se manifestam na nossa sociedade, enfim, sobre o muito que nos falta ainda mudar. É preciso recontar histórias que foram dominadas pela narrativa patriarcal,
que invisibilizam as mulheres, a participação feminina em movimentos importantes, mostrando que elas sempre estiveram lá, seja nas casas, seja nas fábricas, na ciência, na liderança de empresas, de instituições, em movimentos políticos, nos hospitais, nas universidades, no ambientalismo, cuidando de famílias, empreendendo ou explorando montanhas, navegando pelos mares, mulheres negras, indígenas, brancas, LGBTQ+, de todos os tipos, mulheres como eu, mulheres como você, que carregam, né, suas histórias, suas dores e seus amores. Como nenhuma outra, a luta das mulheres é a que tem maior poder revolucionário. A gente está cheio de exemplos de movimentos não violentos, né, porque tem essa característica, os movimentos femininos em geral são não violentos, mas de pessoas que não se calam, né, que não se conformam aos padrões de opressão e que enfrentando também as fortes reações que vêm em oposição a isso, mas que conseguem mudar de fato, né, e existem muitos exemplos disso, a vida de comunidades, de regiões, de países, mudam o mundo e mudam a história. E lembrando que esse também é um debate profundamente influenciado pela questão racial e de classe, né? E que mulheres não são algo homogêneo e nem restrito ao fator biológico. Desejo que esse Dia das Mulheres possa fazer com que os padrões de silenciamento, de apagamento, de misoginia, de objetificação, de machismo e de racismo possam ser trazidos à luz, vistos, compreendidos e transmutados, porque essa data só se torna feliz quando o compromisso de mudar esses padrões são assumidos no cotidiano e vistos como uma tarefa que envolve todos nós. Então, muito obrigada e que um dia possamos bradar todos juntos Feliz Dia das Mulheres.